A bandeja escapou dos meus dedos antes que eu pudesse impedir. O estrondo de metal contra a pedra ecoou pela estalagem e todas as cabeças se viraram. Todas, menos uma. O homem encapuzado na mesa do canto não precisou olhar. Ele já estava me observando antes mesmo de eu perceber sua presença. Mas eu percebi. Meu corpo percebeu antes da minha mente. O arrepio na nuca. O calor súbito que floresceu no meu ventre. O cheiro impossível de ozônio e sândalo cortando através do aroma de cerveja e carne assada. Não. Não podia ser. Minhas mãos tremiam enquanto eu me abaixava para recolher as canecas espalhadas. Talvez eu estivesse enganada. Talvez fosse apenas um viajante qualquer, um nobre menor passando pela vila. Talvez minha mente exausta estivesse pregando peças cruéis. Então ele se levantou. O capuz caiu, revelando cabelos loiros como o ouro fundido e olhos que queimavam com a intensidade de 1000 sóis dourados. Olhos que eu conhecia. Olhos que tinham me observado com desejo, com ternura, com uma fome que transcendia o físico. Os olhos do rei. A estalagem inteira pareceu encolher. O burburinho morreu. Os outros clientes recuaram instintivamente, sentindo o poder que emanava dele como ondas de calor de uma fornalha. Ele não usava sua coroa, mas não precisava. A autoridade irradiava de cada linha de seu corpo, de cada passo medido que ele dava em minha direção. Eu deveria correr. Cada instinto de sobrevivência que me manteve viva nos últimos meses gritava para eu fugir. Mas meus pés estavam pregados no chão, meu coração batendo tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Ele parou a 1 passo de mim, tão perto que eu podia sentir o calor de seu corpo, o tremor contido em seus músculos. Tão perto que eu podia ver as sombras sob seus olhos, a tensão em seu maxilar, os sinais de noites sem sono e dias de busca implacável. Ele estava sofrendo, por minha causa. Quando falou, sua voz era rouca, quebrada nas bordas, como se ele tivesse gritado meu nome para florestas vazias e caminhos sem resposta. Você achou que podia correr da sua própria alma, Zara? Se você quer saber como eu cheguei até aquele momento, deixe seu like e inscreva-se no canal. Venha comigo. Essa história é minha, mas agora é sua também. Tudo começou quando eu cruzei os portões brancos do castelo Ravenboard, sem saber que estava caminhando direto para o meu destino. O castelo Ravenboard era feito de luz. Eu tinha ouvido histórias, claro. Todos no reino ouviam. Diziam que a fortaleza dos Ravenboard era tão branca que cegava viajantes incautos, tão imponente que fazia homens crescidos chorarem de admiração. Eu descartei como exagero, como lendas infladas pelo tempo e pela distância. Eu estava errada. As torres se erguiam contra o céu azul como dedos de mármore polido, suas superfícies tão lisas que refletiam as nuvens. Os portões eram de ferro prateado trabalhado em padrões de folhas e vinhas, elegantes e fortes ao mesmo tempo. Até o caminho que levava à entrada era pavimentado com pedras brancas que pareciam nunca ter conhecido lama ou sujeira. Tudo era limpo, imaculado, perfeito. E eu estava ali, com minhas roupas de linho desbotado e minhas mãos manchadas de ervas, sentindo-me como uma mancha de tinta em um pergaminho virgem. Apertei a carta de recomendação contra o peito. Mestre Aldrich, o herbalista que me treinou antes de morrer, tinha conexões que eu nunca entendi completamente. Essa carta era seu último presente para mim. Uma chance de emprego estável, em vez da vida errante de curandeira itinerante. Você tem mãos boas, ele costumava dizer, observando-me preparar ungüentos e tinturas. Mãos que sabem ouvir as ervas. Um dia, essas mãos vão curar mais do que você imagina. Eu não acreditei nele na época. Ainda não acreditava. Mas precisava comer. Precisava de um teto. E o castelo Ravenboard pagava bem. Os guardas no portão examinaram minha carta com eficiência silenciosa. Nenhum deles sorriu ou ofereceu boas-vindas. Apenas um aceno breve e a indicação do caminho para a entrada dos servos. Atravessei jardins tão perfeitamente cuidados que pareciam pinturas. Rosas brancas se alinhavam em fileiras precisas. Fontes de água cristalina cantavam melodias suaves. O ar cheirava a limpeza, a frescor, a algo que eu não conseguia nomear. Ausência. Era isso. O lugar cheirava a ausência de qualquer coisa desagradável. A porta dos servos se abriu antes que eu pudesse bater.
Uma mulher me aguardava. Ela era alta, magra, vestida inteiramente de preto e prata. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque tão apertado que parecia doloroso, e seus olhos eram do cinza de pedras de rio, frios, calculistas, avaliadores. Zara, não foi uma pergunta. Eu sou Marceline, governanta-chefe do castelo Ravenboard. Senhora, fiz uma reverência mantendo os olhos baixos. Aprendi cedo que pessoas como ela preferiam submissão visível. Suas referências são adequadas. Mestre Aldrich era respeitado. Ela pronunciou o nome dele com algo que poderia ser respeito ou desprezo. Impossível distinguir. Você preparará os banhos e óleos para Sua Majestade. Nada mais. Entendeu? Sim, senhora. Você terá acesso às ervas do Jardim Real e à botica. Trabalhará sozinha na maioria das vezes. A privacidade do rei é essencial. Algo em seu tom me fez erguer os olhos brevemente. Ela me observava com uma intensidade estranha, como se procurasse algo específico em meu rosto. O rei está doente. Ela continuou, sua voz baixando. Uma condição que afeta sua natureza lupina. Os tratamentos anteriores falharam. Você é mais uma tentativa. Mais uma tentativa. Não exatamente um voto de confiança. Há regras. Marceline começou a caminhar, e eu a segui pelos corredores imaculados. Primeira, nunca olhe o rei nos olhos diretamente. A doença o torna sensível. Assenti, guardando a informação. Segunda, nunca suba ao quarto dele à noite, independente do que ouvir. Meu passo vacilou. O que eu poderia ouvir? Ela parou, virando-se tão abruptamente que quase colidi com ela. Nada que diga respeito a uma serva de ervas. Sua função é preparar os olhos, deixá-los no local designado, sumir. Está clara? Cristalina, senhora. Marceline me estudou por mais um momento, então assentiu, aparentemente satisfeita. Seus aposentos são no andar dos servos, ala leste. Você começa amanhã. Ela se foi antes que eu pudesse agradecer. Seus passos ecoando no mármore sem fazer mais barulho do que uma sombra. Meu quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama com lençóis brancos, uma mesa de trabalho, uma janela que dava para os jardins. Comparado aos lugares onde eu tinha dormido nos últimos anos, quartos de estalagens baratas, celeiros e uma vez memorável um galinheiro, aquilo era um palácio. Desfiz minha pequena trouxa. Algumas mudas de roupa, todas de linho claro. Meus instrumentos de trabalho, pilões, almofarizes, frascos de vidro. E meu tesouro mais precioso, o caderno de receitas de Mestre Aldrich, com anotações em sua caligrafia miúda e precisa. Sentei na cama, respirando fundo. Eu tinha conseguido. Um emprego estável. Um lugar para ficar. Segurança. Então por que meu estômago estava apertado com algo que se parecia estranhamente com pressentimento? Os primeiros dias passaram em uma rotina previsível. Acordava com o sol. Tomava café da manhã na cozinha dos servos, onde aprendi rapidamente que silêncio era preferido a conversas. Passava as manhãs nos jardins de ervas, colhendo lavanda, sálvia, camomila, alecrim. As tardes eram dedicadas à preparação, secar, moer, misturar, destilar. Os outros servos me evitavam, não com hostilidade, mas com um afastamento cauteloso, como se eu carregasse algo contagioso. Quando perguntei a uma criada por quê, ela apenas murmurou algo sobre a outra e fugiu. A outra. Outra herbalista? O que tinha acontecido com ela? Marceline verificava meu trabalho todos os dias. Ela examinava os óleos que eu preparava com óleos críticos, ocasionalmente fazendo comentários secos sobre a consistência ou a fragrância. Mas nunca me disse se os tratamentos estavam funcionando. Nunca mencionou o rei além de referências vagas à condição dele. Era como trabalhar para um fantasma. Eu preparava remédios para alguém que nunca via, nunca ouvia, nunca encontrava. Até a quinta noite. Eu estava quase adormecendo quando o som começou. A princípio, pensei que fosse vento. Um gemido baixo, distante, que fazia os vidros da janela vibrarem sutilmente. Mas então ele cresceu, transformando-se em algo que não era humano nem animal. Um uivo. Sentei na cama, meu coração disparando. O som vinha de cima,
da torre norte que eu nunca tinha permissão para se aproximar. Era um som de dor pura, agonia cristalizada em vibração sonora. Cada nota me perfurava como uma agulha, arrancando algo profundo e primitivo do meu peito. Lágrimas escorreram pelo meu rosto antes que eu percebesse que estava chorando. Não era apenas dor que eu ouvia. Era solidão, desespero, um grito de socorro que ninguém atendia. Levantei antes de decidir conscientemente me mover. Meu corpo me levou até a janela, onde pressionei a mão contra o vidro frio, olhando para a torre distante. Uma luz bruxuleava lá em cima, fraca, solitária. Nunca suba ao quarto dele à noite, independente do que ouvir. As palavras de Marceline ecoaram em minha mente. Mas como eu poderia ignorar aquilo? Como alguém poderia? O uivo continuou por horas. Eu permaneci acordada, incapaz de dormir, incapaz de me afastar da janela. Quando finalmente cessou, pouco antes do amanhecer, eu estava exausta de uma forma que não tinha nada a ver com falta de sono. Algo em mim tinha respondido àquela dor. Algo antigo e instintivo que eu não sabia que possuía. Na manhã seguinte, preparei um óleo diferente. Não segui nenhuma receita do caderno de Mestre Aldrich. Minhas mãos se moveram por conta própria, selecionando ervas que eu normalmente não combinaria. Lavanda para calma, sálvia para clareza, raiz de valeriana para sono profundo. E algo mais, algo que não tinha nome, que eu colhi de um canto esquecido do jardim onde as plantas cresciam selvagens. A mistura resultante era dourada, com um perfume complexo que mudava conforme eu respirava. Às vezes cheirava a chuva de verão, às vezes a terra fresca, às vezes a algo que eu só poderia descrever como segurança. Marceline apareceu enquanto eu trabalhava. Ela observou minhas mãos em silêncio, seu rosto ilegível. O que é isso? Um novo óleo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Para os músculos tensos, para ajudar no sono. Ela pegou o frasco, examinando o líquido contra a luz. Por um longo momento não disse nada. Você ouviu ontem à noite. Não era uma pergunta. Sim. E mesmo assim está aqui, preparando novos tratamentos, em vez de correr como as outras. As outras. Então não era apenas uma. Eu fui contratada para ajudar. Eu disse simplesmente. Não posso ajudar se fugir. Algo passou pelo rosto de Marceline. Algo que poderia ser surpresa, ou cálculo, ou talvez ambos. Interessante, ela murmurou, quase para si mesma. Veremos quanto tempo esse altruísmo dura. Ela levou meu óleo e desapareceu. Naquela noite, os uivos vieram novamente, mas pareceram diferentes, menos agudos, menos desesperados, quase como se algo ou alguém tivesse oferecido um momento de alívio. Deitada em minha cama, ouvindo os ecos daquela dor distante, eu soube que não poderia ficar apenas observando por muito mais tempo. O rei estava sofrendo, e algo em mim, algo que eu não entendia, estava determinado a curá-lo. 2 semanas se passaram em uma rotina estranha. Eu preparava os olhos. Marceline os levava. Os uivos diminuíam gradualmente a cada noite, tornando-se menos frequentes, menos agonizantes. Qualquer que fosse a condição do rei, meus tratamentos pareciam estar ajudando. Mas eu nunca o via. Nunca ouvia sua voz. Ele permanecia um mistério na torre, uma presença que eu sentia mais do que conhecia. Até o aniversário da maldição. Eu não sabia o que aquela data significava quando acordei naquela manhã. Apenas notei que o castelo estava diferente, mais silencioso que o normal, se isso fosse possível. Os servos se moviam com urgência contida, evitando contato visual ainda mais do que o habitual. Marceline apareceu em meu quarto antes do café da manhã. Ela não bateu. Você vai preparar o dobro de óleo hoje, ela disse sem preâmbulo. O mais forte que puder. E vai deixá-lo na antessala da Torre Norte antes do pôr do sol. O que está acontecendo? Seus olhos se estreitaram. Nada que diga respeito a você. Faça o que eu disse. E depois, tranque-se em seu quarto. E não saia até o amanhecer. Não importa o que ouça. Ela se foi antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Passei o dia inteiro na botica, trabalhando com uma intensidade que beirava a obsessão. Algo em mim sabia que aquela noite seria diferente. Algo que não tinha explicação racional.
Minhas mãos escolheram ervas que eu nunca tinha combinado antes. Lavanda, mas também jasmim noturno. Sálvia, mas também raiz de angélica. Cada ingrediente parecia chamado por uma voz que eu não ouvia conscientemente, mas que meu corpo obedecia sem questionar. Quando terminei, o sol estava se pondo. O óleo em minhas mãos tinha uma cor que eu nunca tinha visto antes. Não era dourado como os anteriores. Era prateado, quase luminescente, com um perfume tão complexo que mudava a cada respiração. Subi até a antessala da Torre Norte. Era a primeira vez que chegava tão perto. A escada era de pedra branca, como todo o resto do castelo, mas aqui havia marcas nas paredes. Arranhões profundos que nenhuma mão humana poderia ter feito. Garras. Deixei o frasco no local indicado, uma mesinha de mármore diante de uma porta de carvalho reforçado com ferro. A porta estava trancada, obviamente, mas eu podia sentir algo do outro lado. Calor, tensão, uma presença que fazia minha pele formigar. Voltei para meu quarto como instruído. Tranquei a porta, sentei na cama e esperei. A lua nasceu cheia e vermelha. Lua de sangue, os antigos chamavam. Noite de presságios. Noite em que o véu entre mundos se tornava fino e as criaturas da escuridão caminhavam livremente. Os uivos começaram ao toque da meia-noite. Mas não eram uivos. Eram gritos. O som rasgou através das paredes do castelo como uma lâmina, tão intenso que eu caí de joelhos, as mãos pressionadas contra os ouvidos. Não adiantou. O som não vinha de fora. Vinha de dentro. Do meu peito, das minhas veias, dos meus ossos. Ouvi correria no corredor. Vozes apavoradas, portas batendo. Os servos estavam fugindo, abandonando seus postos, incapazes de suportar aquela agonia sonora. Eu deveria fugir também. Mas quando me levantei, não foi em direção à saída. Foi em direção à torre. Não lembro de subir as escadas. Não lembro de passar pela porta que deveria estar trancada, mas que se abriu ao meu toque. Só lembro de estar lá, no quarto da torre, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do meu peito. E de vê-lo. Nicholas Ravenboard, o rei. Ele estava seminu, usando apenas calças de linho branco que contrastavam com a pele dourada pelo sol. Correntes de prata o prendiam à parede, grossas o suficiente para conter um urso. E mesmo assim ele as esticava com cada espasmo de dor. Seu corpo era uma contradição. Músculos definidos tremendo sob a pressão da transformação incompleta. Cabelos loiros escurecidos pelo suor, colados à testa. E seus olhos, quando se voltaram para mim, eram dourados como moedas de ouro fundido, brilhando com uma luz febril que não era humana. Ele era aterrorizante. Ele era a coisa mais bela que eu já tinha visto. Saia. A palavra saiu como um rosnado, grave e rasgada. Agora. Eu não me movi. Você não entende. Ele puxou as correntes e o metal gemeu em protesto. Eu não consigo controlar. Não esta noite. Se você ficar, eu trouxe algo para você. Só então percebi que ainda segurava o frasco de óleo. Não lembrava de pegá-lo na antessala. Mas lá estava ele, em minhas mãos, brilhando suavemente na luz da lua que entrava pela janela. Os olhos dele se fixaram no frasco. Suas narinas inflaram, captando o perfume. Algo mudou em sua expressão. A fúria ainda estava lá, mas havia algo mais agora. Confusão. E impossível de ignorar. Esperança. Esse cheiro, ele sussurrou. É você. Todo esse tempo era você. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas não importava. Meu corpo se moveu por conta própria, aproximando-se dele passo a passo, ignorando cada instinto que gritava perigo. Não. Ele recuou contra a parede, como se eu fosse a ameaça. Você não sabe o que está fazendo. A maldição, ela exige silêncio. A palavra saiu de mim com uma autoridade que eu não sabia possuir. E ele obedeceu. O rei das terras do norte, o alfa mais poderoso do continente, calou-se diante de uma simples serva de ervas. Aproximei-me até poder tocá-lo. Ele tremeu, cada músculo tenso, lutando contra a transformação com uma força de vontade sobre-humana. Suas mãos estavam fechadas em punhos tão apertados que os nós dos dedos estavam brancos. Derramei o óleo em minhas palmas.
O perfume se espalhou pelo ar, lavanda e sálvia e chuva limpa, e vi os olhos dele se arregalarem. Isso vai doer? Ele perguntou. E sua voz era a de um homem, não de uma fera. Não. Coloquei minhas mãos em seus ombros. Isso vai curar. O contato foi elétrico. Uma onda de calor percorreu meus braços, subindo até meu peito, espalhando-se por todo o meu corpo. Não era desconfortável. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem. Era reconhecimento. Nicholas gemeu, mas não de dor, de alívio. Comecei a trabalhar o óleo em seus músculos tensos, sentindo os nós se dissolverem sob meus dedos. A transformação que o ameaçava recuou gradualmente, seu corpo relaxando polegada por polegada. A febre que queimava em sua pele começou a baixar. Como... Sua voz estava rouca, maravilhada. Como você está fazendo isso? Eu não sei. Era a verdade. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Só sabia que era certo, que era necessário, que eu tinha nascido para aquele momento. Minhas mãos desceram por suas costas, encontrando cicatrizes antigas que contavam histórias de batalhas e sobrevivência. Cada marca que eu tocava parecia suspirar sob meus dedos, a dor armazenada nelas finalmente encontrando liberação. Nicholas virou-se de frente para mim. Suas mãos, agora livres das correntes que tinham se aberto sozinhas, moldaram meu rosto com uma gentileza que contrastava com sua força evidente. Eu sonhei com você, ele disse suavemente. Noite após noite, desde que a maldição começou. Uma mulher com cheiro de lavanda e chuva. Eu achei que fosse loucura, alucinação, mas era você. O tempo todo, era você. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não sabia por quê. Só sabia que algo dentro de mim estava se abrindo, florescendo, acordando de um sono que durou a vida inteira. Quem é você? Ele sussurrou. Zara. Minha voz tremeu. Apenas Zara. Não. Ele balançou a cabeça, um sorriso triste curvando seus lábios. Você não é apenas nada. Você é a resposta para uma pergunta que meu sangue faz há gerações. Ele me beijou. Não foi um beijo de conquista ou possessão. Foi um beijo de gratidão, de reconhecimento, de duas almas que finalmente se encontravam após procurarem uma pela outra através de vidas inteiras. O mundo desapareceu. Não houve mais torre, mais maldição, mais distinção entre serva e rei. Havia apenas nós dois, luz e calor, refúgio e cura. Quando ele me deitou sobre as cobertas macias de sua cama, eu não senti medo. Quando suas mãos traçaram caminhos de fogo pela minha pele, eu não senti vergonha. Senti que estava chegando em casa. A noite se desenrolou como um sonho. Cada toque era uma palavra em um idioma que eu não conhecia, mas entendia perfeitamente. Cada suspiro era uma promessa. Cada momento de conexão silenciava mais profundamente a besta que habitava Nicholas, até que não restou nada além do homem. Não foi apenas união de corpos, foi fusão de almas. Quando finalmente adormecemos, entrelaçados um no outro, a lua de sangue tinha dado lugar a uma lua branca e serena. Os uivos tinham cessado completamente, e pela primeira vez em anos, o rei das terras do norte dormiu sem pesadelos. Eu não sabia o que aquela noite significava. Não entendia o poder que tinha despertado em mim, ou o vínculo que tinha se formado entre nós. Só sabia que, nos braços de Nicholas, eu me sentia segura. Era a primeira vez na minha vida que isso acontecia, e foi exatamente por isso que, quando o amanhecer chegou e a realidade bateu à porta, eu fiz a única coisa que uma órfã sobrevivente sabia fazer. Eu fugi. Acordei com frio. O espaço ao meu lado estava vazio, os lençóis já gelados. Por um momento desorientado, não lembrei onde estava. Então a memória voltou em ondas, cada detalhe da noite anterior se reconstruindo em minha mente com clareza impossível. O toque dele, o calor, a forma como meu nome soava em seus lábios. Sentei na cama, puxando o lençol de linho branco contra meu peito. O quarto da torre era diferente à luz do dia, menos ameaçador, mais íntimo. As correntes de prata jaziam no chão, abertas. As marcas de garras nas paredes pareciam antigas, cicatrizes de batalhas passadas em vez de ameaças presentes. Onde estava Nicholas?
Minha pergunta foi respondida por vozes distantes, vindas de algum lugar abaixo. Vozes masculinas, graves e urgentes. Um conselho. Uma reunião de emergência, talvez. Procurei minhas roupas, encontrando-as dobradas cuidadosamente sobre uma cadeira. Alguém as tinha colocado ali. Alguém tinha entrado enquanto eu dormia. Vesti-me rapidamente, os dedos trêmulos nos laços do vestido. Precisava sair dali antes que alguém me visse, antes que alguém soubesse. Tarde demais. A porta se abriu sem aviso, e Marceline entrou. Ela parou no limiar, seus olhos cinzentos varrendo a cena. A cama desfeita. Meu cabelo solto, ainda bagunçado do sono, e eu percebi com horror as marcas no meu pescoço. Marcas de beijos, marcas de posse. O silêncio se estendeu por uma eternidade. Então. A voz dela era gelo puro. Você desobedeceu minhas ordens. Os gritos. Eu não consegui. Você não conseguiu ficar longe. Ela fechou a porta atrás de si, o clique da tranca soando alto demais no silêncio. Como todas as outras. Achei que você fosse diferente, Zara. Achei que tivesse mais instinto de sobrevivência. Meu estômago afundou. O que você quer dizer? Marceline se aproximou, cada passo medido e deliberado. Ela parou diante de mim, tão perto que eu podia ver as linhas finas ao redor de seus olhos, as marcas de anos de expressão calculadamente neutra. Você sabe por que as outras herbalistas fugiram? Sua voz era baixa, quase gentil. Porque nenhuma dura mais do que algumas semanas. Balancei a cabeça, incapaz de encontrar minha voz. Porque descobrem a verdade sobre a maldição. Ela inclinou a cabeça, estudando-me como uma cobra estuda um rato. E decidem que suas vidas valem mais do que um emprego. Que verdade? Marceline suspirou, um som de paciência forçada. A maldição do rei não é uma doença comum, menina tola. É um pacto. Um preço que a linhagem Ravenboard paga há gerações. E esse preço? Ela pausou, deixando o silêncio fazer seu trabalho. Esse preço exige sangue. O frio que me invadiu não tinha nada a ver com a temperatura do quarto. A primeira noite acalma a besta. Marceline continuou, implacável. O toque de uma donzela pura oferece alívio temporário, mas é apenas o primeiro passo do ritual. A segunda noite, ela se inclinou mais perto, e eu recuei instintivamente. A segunda noite exige o sacrifício. O sangue da donzela derramado sob a lua crescente. É assim que a maldição é contida por mais um ano. Não podia ser verdade. Você está mentindo. Estou? Ela ergueu uma sobrancelha. Pergunte a si mesma, Zara. Por que um rei poderoso se isolaria em uma torre? Por que acorrentaria a si mesmo? Por que manteria servos à distância e governantas como eu para administrar os detalhes desagradáveis? Minhas mãos tremiam. Lembrei do calor de Nicholas, da ternura em seu toque, da forma como ele sussurrou meu nome como se fosse uma oração. Mas também lembrei dos arranhões nas paredes, das correntes grossas, da transformação que ele lutava para conter. As outras descobriram antes de ser tarde demais, Marceline disse. Elas fugiram na primeira oportunidade. Você foi mais longe do que qualquer uma, devo admitir. Ele a usou completamente. Seus olhos se fixaram nas marcas em meu pescoço. Mas ainda há tempo. A segunda noite é esta. Se você partir agora, antes que ele saia do conselho, pode estar longe o suficiente quando a lua nascer. Por que está me avisando? Minha voz saiu estrangulada. Se isso é verdade, por que não deixar que ele... Algo cruzou o rosto dela. Algo que poderia ser piedade ou desdém, impossível distinguir. Porque eu não sou um monstro, ao contrário do que você deve pensar. E porque tenho algum respeito pelo que Mestre Aldrich representava. Ela caminhou até a porta, abrindo-a. Você tem 1 hora, talvez menos, antes que o conselho termine. Use esse tempo sabiamente. E então ela se foi. Fiquei paralisada por segundos preciosos. Minha mente um turbilhão de medo e negação. Não podia ser verdade. A noite que compartilhamos, a conexão que senti, não podia ser apenas preparação para um sacrifício. Mas e se fosse? E se tudo que eu senti, a segurança, a pertença, o amor nascente, fosse apenas a armadilha se fechando?
Meus olhos caíram sobre a mesa de cabeceira. Lá estava o frasco de óleo que eu tinha trazido na noite anterior. Vazio agora. Seu conteúdo absorvido pela pele de Nicholas, usado para acalmá-lo o suficiente para que ele pudesse me seduzir. A bile subiu em minha garganta. Não esperei mais. Não pensei. Apenas corri. Desci as escadas da torre em passos tropeçantes, meu coração batendo tão forte que eu mal conseguia respirar. O castelo estava silencioso, os corredores vazios. Todos deviam estar no conselho, ouvindo seu rei finalmente lúcido e funcional após uma noite de cura. Cura que custaria minha vida. Alcancei meu quarto e joguei minhas poucas posses na trouxa. Não havia tempo para cuidado. Não havia tempo para nada além de fuga. A saída dos servos estava desprotegida. Atravessei os jardins perfeitos sem olhar para trás, cada rosa branca agora parecendo uma lápide esperando meu nome. Os portões estavam abertos, e os guardas nem me olharam 2 vezes. Uma serva a mais ou a menos. Que diferença fazia? Toda a diferença do mundo. Corri pela estrada principal até meus pulmões queimarem, depois cortei para as trilhas secundárias que conhecia de minha vida como curandeira itinerante. Florestas, campos, riachos que mascarariam meu rastro, meu cheiro. Ele conhecia meu cheiro agora. O pensamento me fez correr mais rápido. Não parei até o sol começar a se pôr. Encontrei uma gruta rasa entre rochas, escondida por arbustos densos, e me enfiei nela como um animal ferido. Só então permiti que as lágrimas viessem. Chorei até não restar nada. Chorei pela noite que pensei ter sido mágica. Chorei pela conexão que acreditei ser real. Chorei pela estupidez de ter baixado a guarda, de ter confiado, de ter acreditado, mesmo que por algumas horas, que alguém poderia me querer por quem eu era, e não pelo que podia oferecer. Quando as lágrimas secaram, sobrou apenas o vazio e a determinação fria de sobreviver. Enquanto isso, no castelo Ravenboard, o conselho tinha terminado. Nicholas subiu as escadas da torre de 2 em 2 degraus, um sorriso genuíno em seus lábios pela primeira vez em anos. A maldição estava silenciosa. Sua mente estava clara. Seu corpo não doía. E havia uma mulher esperando por ele. Uma mulher cujo toque era cura. Uma mulher que ele pretendia coroar. Abriu a porta do quarto. Vazio. O sorriso morreu em seu rosto. Zara? Silêncio. Ele farejou o ar, seu instinto lupino ainda afiado. O cheiro dela estava lá, lavanda e sálvia e chuva limpa, mas havia algo mais misturado agora. Algo azedo e amargo. Medo. Ela tinha saído com medo. Nicholas desceu as escadas em um borrão de movimento, cada passo ecoando sua crescente fúria. Encontrou Marceline na galeria principal, suas mãos cruzadas placidamente diante do corpo. Onde está ela? A governanta ergueu uma sobrancelha. A herbalista? Partiu esta manhã. Parece que encontrou um emprego melhor em outro lugar. Mentira. Ele avançou, e mesmo sem a transformação, sua presença era aterrorizante. O que você disse a ela? Apenas a verdade, majestade. Sobre a maldição. Sobre o sacrifício necessário. Não há sacrifício. As palavras explodiram dele como um rugido. A maldição não exige sangue. Ela exige vínculo, conexão. Zara é... Ele parou, a compreensão terrível se formando. Você a afugentou deliberadamente. Marceline não se abalou. Eu a protegi de um destino como brinquedo real. Servas não se tornam rainhas, majestade. Elas se tornam descartáveis. O silêncio que se seguiu foi mortal. Você está banida. A voz de Nicholas era fria como o inverno. Se eu vê-la novamente em minhas terras, considere-se condenada à morte. Ele se virou, já gritando ordens. Guardas correram. Cavalos foram selados. O capitão Marek apareceu, leal como sempre, aguardando instruções. Ela fugiu, Nicholas disse, e havia desespero sob a fúria em sua voz. Convocada pelos medos que Marceline plantou. Precisamos encontrá-la antes que... Ele não terminou a frase. Não precisava. Antes que a maldição voltasse. Antes que ele perdesse a única pessoa que podia salvá-lo. Antes que ela desaparecesse para sempre. Não parem até encontrar o cheiro de lavanda. Nicholas ordenou,
montando seu cavalo branco como a neve. Vasculha em cada vila, cada estrada, cada floresta. Ela é minha, e eu vou buscá-la. O rei das terras do norte cavalgou para a noite, deixando para trás um castelo em tumulto e uma governanta banida. E em algum lugar nas florestas distantes, encolhida em uma gruta fria, eu não fazia ideia de que a caçada tinha começado, ou de que o predador que me perseguia não queria meu sangue, queria meu coração. Grey Hollow era o tipo de lugar onde pessoas desapareciam, não de forma violenta ou misteriosa, simplesmente sumiam. A vila ficava na fronteira entre 3 territórios, longe o suficiente de qualquer centro de poder para que ninguém se importasse com quem chegava ou partia. O tipo perfeito de lugar para alguém que não queria ser encontrada. Eu estava lá há quase 2 meses. A estalagem, o carvalho partido, precisava de uma cozinheira. E a dona, uma mulher robusta chamada Hilda, não fazia perguntas. Pagava pouco, oferecia um quarto minúsculo nos fundos e esperava trabalho duro em troca. Era exatamente o que eu precisava. Acordava antes do sol para preparar o pão. Passava o dia entre panelas e fornos, perdida no ritmo repetitivo de cozinhar, servir, limpar. À noite, caía exausta em minha cama estreita e dormia sem sonhos. Quase sem sonhos. Às vezes ele aparecia, olhos dourados brilhando na escuridão, mãos grandes e quentes moldando meu rosto, uma voz rouca sussurrando meu nome como se fosse a palavra mais preciosa do mundo. Eu acordava desses sonhos com lágrimas no rosto e um vazio no peito que nenhuma quantidade de trabalho conseguia preencher. Mas eu estava viva, livre, segura. Era o que eu repetia para mim mesma todos os dias. O outono tinha chegado a Grey Hollow, tingindo as árvores de vermelho e dourado. O movimento na estalagem aumentou com os viajantes buscando abrigo antes do inverno. Mercadores, fazendeiros, ocasionais soldados aposentados. Rostos que iam e vinham, nenhum permanecendo tempo suficiente para se tornar familiar. Até aquela noite. Eu estava carregando uma bandeja pesada com canecas de cerveja quando a porta da estalagem se abriu. Uma rajada de vento frio entrou, fazendo as velas tremeluzir. 2 homens entraram. Ambos usavam capas de viagem escuras, os capuzes erguidos contra o frio. Mas havia algo neles que me fez parar. Uma presença. Uma autoridade contida que não combinava com viajantes comuns. Um deles era alto e largo, com a postura de um guerreiro. O outro era mais esbelto, mas se movia com uma graça predatória que fazia os pelos da minha nuca se eriçarem. Não olhei para eles diretamente. Aprendi a não chamar atenção. Foram se sentar na mesa mais escura do canto, afastada das velas. Conversavam em vozes baixas demais para eu ouvir. Pedi mentalmente que Hilda os atendesse, mas ela estava ocupada na cozinha com uma crise envolvendo um barril de cerveja estragada. Respirei fundo. Eram apenas viajantes. Eu estava sendo paranoica. Aproximei-me da mesa, mantendo os olhos no chão. Boa noite, senhores. O que desejam? Silêncio. Ergui os olhos por reflexo, e meu mundo parou. As mãos. Eu reconheci as mãos primeiro. Longas, fortes, com calos de espada e cicatrizes de batalha. Mãos que tinham segurado meu rosto com reverência. Mãos que tinham traçado caminhos de fogo pela minha pele. A bandeja escapou dos meus dedos. O estrondo de metal contra a pedra ecoou pela estalagem. Canecas rolaram, cerveja se espalhou, mas eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. O homem encapuzado se levantou lentamente. Suas mãos foram até o capuz, baixando-o com uma deliberação que parecia durar uma eternidade. Cabelos loiros como ouro fundido, olhos dourados queimando com uma intensidade que me atravessou como uma lança. Nicholas, você achou que podia correr da sua própria alma, Zara? Meu corpo finalmente reagiu. Dei um passo para trás, depois outro, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Não. A palavra saiu estrangulada. Você não pode estar aqui. E ainda assim, aqui estou. Ele deu um passo à frente, e eu recuei novamente, esbarrando em uma mesa atrás de mim. 2 meses, Zara. 2 meses rastreando cada vila, cada estrada, cada rumor de uma curandeira com mãos milagrosas e cheiro de lavanda. Fique longe de mim. Algo cruzou seu rosto. Dor. Confusão. E por baixo de tudo,
Uma exaustão profunda que eu não tinha notado antes. Olhei mais atentamente. Ele parecia diferente. Mais magro. Sombras profundas sob os olhos. Uma tensão constante em seus músculos que não estava lá naquela noite. A maldição estava voltando. Por favor. Sua voz era rouca, quase suplicante. Apenas me deixe explicar. 5 minutos. É tudo o que peço. Para explicar como você ia me sacrificar? As palavras saíram mais altas do que eu pretendia. Algumas cabeças se viraram na estalagem. Como aquela noite foi apenas o primeiro passo do ritual. Nicholas congelou. O que você disse? Marceline me contou tudo. Eu estava tremendo agora. De medo ou raiva. Não sabia mais. Sobre a maldição. Sobre o sacrifício da segunda noite. Sobre como meu sangue derramado seria o preço da sua cura. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Nicholas fez algo que eu não esperava. Ele riu. Não foi uma risada alegre. Foi amarga, quebrada, cheia de uma fúria contida que fez o ar ao redor dele vibrar. Marceline. O nome saiu como um rosnado. Ela mentiu para você, Zara. Cada palavra. Não há sacrifício. Nunca houve. Por que eu deveria acreditar em você? Porque estou aqui. Ele se aproximou novamente. E dessa vez eu não recuei. Se eu quisesse seu sangue, teria mandado soldados. Teria ordenado sua captura. Não teria passado 2 meses cavalgando pelo reino, dormindo em estalagens imundas, implorando por informações sobre uma serva fugitiva. O homem ao lado dele, o guerreiro, pigarreou. Ele realmente não dormiu muito, senhora. Posso atestar. Nicholas lançou um olhar irritado para ele. Marek. Apenas confirmando os fatos, majestade. Majestade. A palavra ecoou pela estalagem, e eu vi as expressões mudarem nos rostos ao redor. Medo. Reverência. Choque. O rei estava ali, em Grey Hollow, procurando por mim. Venha comigo. Nicholas estendeu a mão, palma para cima. Não como prisioneira. Não como sacrifício. Como a mulher que eu quero ao meu lado. A mulher que eu vim pedir em casamento. O mundo tilted. Casamento? Marceline distorceu a verdade da maldição. Seus olhos dourados buscaram os meus, implorando por compreensão. Ela não exige morte. Ela exige vínculo. Uma vinculadora. Alguém cujo toque pode acalmar a besta. É uma conexão, Zara. Uma parceria. E você... Ele engoliu, vulnerável de uma forma que eu nunca tinha visto. Você é a primeira pessoa em 3 gerações que teve esse dom. Vinculadora. A palavra ecoou em minha mente, despertando memórias de Mestre Aldrich. Coisas que ele disse e que eu não entendi na época. Você tem mãos boas. Mãos que sabem ouvir. Um dia, essas mãos vão curar mais do que você imagina. Ele sabia. Ele sempre soube. Por que Marceline mentiria? Minha voz era um sussurro agora. Porque ela odeia a ideia de uma serva se tornando rainha. Nicholas baixou a mão, mas não se afastou. Porque ela serviu minha família por décadas e acredita que sabe o que é melhor. Porque ela é uma mulher amarga e controladora que preferiria me ver sofrer a aceitar que minha cura veio de alguém que ela considera inferior. Eu queria acreditar, desesperadamente. Mas anos de sobrevivência tinham me ensinado a desconfiar. E se você estiver mentindo também? E se isso for apenas outra forma de me levar de volta? Nicholas fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma determinação ali que me cortou até os ossos. Então não volte comigo. Pisquei, confusa. O quê? Fique aqui. Ele gesticulou para a estalagem ao redor. Fique em Grey Hollow. Construa sua vida. Eu não vou forçá-la a nada. Ele se aproximou um último passo, tão perto que eu podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de ozônio e sândalo que ainda assombrava meus sonhos. Mas saiba disso, Zara. Sem você, a maldição vai me consumir. Não em uma noite, em meses, talvez anos. Mas eventualmente vou perder minha humanidade completamente. Ele recuou. A escolha é sua. Sempre foi. Mas eu precisava que você soubesse a verdade antes de decidir. O silêncio se estendeu entre nós. Ao redor, os outros clientes da estalagem observavam, sem saber o que estava acontecendo, apenas sentindo que algo importante se desenrolava. Eu abri a boca para responder. E foi quando as portas explodiram. Madeira estilhaçou,
Gritos encheram o ar. Soldados em armaduras negras invadiram a estalagem, derrubando mesas, empurrando pessoas. E à frente deles, um homem que eu nunca tinha visto, mas cuja presença fez meu sangue gelar. Alto, cabelos negros como a noite, olhos de um azul tão claro que pareciam gelo. Alpha Thor. A voz de Nicholas era um rosnado. Como me encontrou? Marceline é uma mulher útil quando está suficientemente ressentida. O homem, Thor, sorriu sem humor. E você, primo? Ficou descuidado em sua obsessão por essa camponesa. Seus olhos se fixaram em mim. Então esta é a famosa vinculadora. A cura do grande Nicholas Ravenboard. Antes que eu pudesse reagir, mãos me agarraram. Soldados me puxaram para trás, afastando-me de Nicholas. Eu gritei, lutei, mas eram muitos. Solte-a! Nicholas avançou, mas mais soldados o cercaram. Marek já lutava contra 3 ao mesmo tempo, sua espada um borrão de aço. Não, não. Thor ergueu a mão e um dos soldados pressionou uma lâmina contra minha garganta. Um passo a mais, e a vinculadora morre. E então, primo, você realmente estará perdido. Nicholas congelou. Seus olhos encontraram os meus. Vi neles medo, fúria, desespero. E algo mais. Um pedido silencioso de perdão. O que você quer, Thor? O que sempre quis. O Alfa das Terras do Sul sorriu friamente. O trono. Seu reino. E agora, graças a Marceline, tenho a alavanca perfeita. Ele gesticulou para seus soldados. Levem a garota. Se Nicholas cooperar, talvez ela viva. Fui arrastada para fora. A última coisa que vi antes de ser jogada em uma carroça foi o rosto de Nicholas, dourado e furioso, jurando silenciosamente que viria me buscar. E apesar de tudo, apesar do medo e da lâmina e do futuro incerto, eu acreditei nele. O acampamento de Thor cheirava a couro, suor e medo. Não o meu medo, embora eu tivesse de sobra. O medo dos soldados. Eu podia ver nos olhares que trocavam, na forma como evitavam chegar perto demais de mim, como se eu fosse uma arma prestes a explodir. Eles sabiam o que eu era, e temiam o que isso significava. Thor me mantinha em uma tenda no centro do acampamento, minhas mãos amarradas à frente do corpo com cordas que deixavam marcas vermelhas em meus pulsos. Guardas se revezavam na entrada a cada hora. Ninguém me dirigia a palavra além do necessário. Eu tinha perdido a noção do tempo. Um dia? 2. A luz que filtrava pela lona da tenda mudava de dourada para alaranjada para cinza, e eu não conseguia distinguir amanheceres de entardeceres. Tudo que eu sabia era que Nicholas viria, e que Thor estava contando com isso. Você é mais calma do que eu esperava. A voz me fez erguer a cabeça. Thor entrou na tenda, seus olhos de gelo me estudando com curiosidade clínica. Ele era bonito. Eu admitia a contragosto. Cabelos negros perfeitamente penteados, maxilar afiado. A postura de alguém que nunca duvidou de seu próprio valor. Mas havia algo errado nele. Algo vazio por trás da beleza. Esperava que eu chorasse? Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Implorasse? A maioria faz. Ele puxou uma cadeira e sentou-se diante de mim, as pernas cruzadas com elegância estudada. Especialmente quando entendem sua situação. Minha situação é serisca. Não há muito o que chorar sobre o óbvio. Algo brilhou em seus olhos. Surpresa, talvez. Ou interesse. Marceline disse que você era apenas uma serva ignorante. Claramente ela subestimou você. Marceline diz muitas coisas. Poucas são verdade. Thor riu. Um som curto e sem humor. Nisso você está certa. Ela é uma manipuladora amarga que pensa que pode jogar com forças além de sua compreensão. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Mas ela foi útil. Ela me contou sobre você. Sobre o que você faz com Nicholas. Mantive meu rosto neutro. E o que exatamente eu faço? Você o cura. O toque de uma vinculadora acalma a maldição que assombra a linhagem Ravenboard há gerações. Seus olhos se estreitaram. O que significa que sem você, meu querido primo eventualmente perderá a razão completamente. Se tornará uma besta. E um rei besta não pode governar. Meu estômago afundou, mas não demonstrei. E qual é seu plano? Me matar? Matar você seria um desperdício. Thor se levantou, caminhando ao meu redor como um predador circulando a presa.
Não, Zara. Pretendo usá-la. Forçar Nicholas a um duelo por seu trono, com você como prêmio. Quando ele perder, e ele vai perder porque a maldição já está corroendo suas forças, eu assumo o reino. E você... Ele parou atrás de mim, sua voz um sussurro. Você se torna minha. Uma vinculadora é valiosa demais para desperdiçar. Billy subiu em minha garganta. Eu nunca seria sua. Você não teria escolha. Seus dedos roçaram meu ombro, e eu me afastei instintivamente. Mas não se preocupe. Dizem que o vínculo pode ser forçado, com tempo e persuasão adequada. Antes que eu pudesse responder, gritos ecoaram do lado de fora. Thor se endireitou, toda a languidez desaparecendo de sua postura. Ele marchou até a entrada da tenda, afastando a lona. O que viu o fez sorrir. Parece que meu primo é ainda mais impaciente do que eu pensava. Fui arrastada para fora. O sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho sangue. E na borda do acampamento, cercado por soldados de Thor, mas sem demonstrar medo algum, estava Nicholas. Ele não tinha trazido um exército. Apenas Marek ao seu lado, ambos desarmados, as mãos erguidas em sinal de rendição. Mas rendição não era o que eu via em seus olhos. Era cálculo, estratégia e uma fúria controlada que fazia o ar ao redor dele vibrar. Primo. Thor caminhou em minha direção, agarrando meu braço e me posicionando ao seu lado como um troféu. Que bom que veio. Economiza o trabalho de enviar mais mensageiros. Solte-a, Thor. A voz de Nicholas era baixa, perigosa. Isso é entre nós. Concordo plenamente. É por isso que estou propondo uma solução civilizada. Thor gesticulou amplamente para o espaço aberto no centro do acampamento. Um duelo. Você e eu, pela coroa e pela vinculadora. Sem exércitos, sem guerra prolongada. Apenas dois alfas resolvendo suas diferenças da maneira tradicional. Nicholas não respondeu imediatamente. Seus olhos encontraram os meus, e eu vi a pergunta silenciosa neles. Você está bem? Assenti minimamente. Algo relaxou em seus ombros. Então ele voltou sua atenção para Thor. E se eu recusar? Então ela morre. Thor puxou uma adaga de sua cintura, pressionando-a contra minha garganta. O metal frio mordeu minha pele. Aqui e agora. E você pode explicar ao seu povo como perdeu a única pessoa que podia salvá-lo porque era covarde demais para lutar. Senti o momento em que Nicholas cedeu. A tensão em seus músculos, o leve abaixar de sua cabeça. Solte-a primeiro. Deixe-a ficar com Marek durante o duelo. Assim que você estiver desarmado e no círculo. Thor sorriu satisfeito. Não sou estúpido, primo. Ela é minha garantia até o primeiro golpe ser desferido. Os minutos seguintes foram um borrão de preparação. Soldados formaram um círculo amplo, tochas sendo acesas conforme a escuridão avançava. Nicholas foi despido de sua capa e armadura leve, ficando apenas com uma túnica branca e calças de linho. Uma espada foi colocada em sua mão. Thor fez o mesmo. Sua túnica negra um contraste gritante. Fui empurrada para a borda do círculo, guardas ainda me segurando, mas a adaga finalmente longe da minha garganta. Marek estava a poucos metros, seu rosto uma máscara de preocupação. Ele não está em condições. O capitão murmurou baixo o suficiente para apenas eu ouvir. A maldição está pior. Ele não dormiu desde que você fugiu. Se Thor souber como provocá-lo, ele sabe. Minha voz era um fio. Marceline contou tudo. Marek amaldiçoou baixinho. O duelo começou. Thor atacou primeiro, sua espada cortando o ar com velocidade brutal. Nicholas defendeu, o impacto ecoando pelo acampamento, e contra-atacou com uma precisão que me fez prender a respiração. Eles eram igualmente habilidosos, igualmente fortes. A dança de lâminas era hipnótica, cada golpe encontrando defesa, cada avanço sendo repelido. Mas Marek estava certo. Nicholas estava mais lento, pequenos atrasos em suas reações. Uma leve hesitação em seus movimentos. A maldição cobrava seu preço, drenando sua força golpe a golpe. Thor percebeu. Você parece cansado, primo. Ele desviou de um ataque e girou, sua lâmina cortando o ar perigosamente perto do rosto de Nicholas. Noites mal dormidas? Ou a besta está finalmente vencendo? Nicholas não respondeu, concentrando-se em sua defesa.
mas vi o tremor em suas mãos, a febre começando a brilhar em seus olhos. Marceline me contou sobre a maldição. Thor continuou, sua voz um veneno doce. Como ela te consome de dentro para fora. Como você precisa daquela camponesa para manter sua sanidade. Ele riu, atacando novamente. Patético. Um Ravenborn dependente de uma serva. Algo estalou em Nicholas. Seu próximo ataque foi selvagem, sem a precisão de antes. Thor desviou facilmente e contra-atacou, sua lâmina cortando o braço de Nicholas. Sangue vermelho manchou a túnica branca. Não. 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 Você sente isso? Thor pressionou sua vantagem, atacando sem piedade. A besta querendo sair? Deixe-a. Mostre a todos o monstro que você realmente é. Nicholas cambaleou. Seus olhos piscaram, o dourado se intensificando, tornando-se quase incandescente. Suas mãos tremeram, os dedos se contorcendo como se garras quisessem emergir. A transformação estava começando. Descontrolada, forçada pela dor e provocação. Se ele se transformasse assim, perderia sua consciência. Se tornaria exatamente o que Thor queria que todos vissem. Um monstro. Não pensei. Apenas agi. Arranquei-me dos guardas com uma força que não sabia possuir. Corri através do círculo, ignorando os gritos, ignorando as mãos que tentavam me agarrar. Corri direto para Nicholas. Zara, não! Marek gritou. Eu não ouvi. Alcancei Nicholas no momento em que ele caía de joelhos, a espada escapando de seus dedos deformados. Joguei meus braços ao redor dele, pressionando meu corpo contra o seu, minha mão encontrando sua nuca. O toque foi elétrico. Senti a maldição como uma presença física, uma fera de sombras tentando emergir de dentro dele. Ela rugiu contra mim, querendo me afastar, me destruir. Mas algo em mim rugiu de volta. Não sei de onde veio. Do sangue que Mestre Aldrich disse que eu carregava, da linhagem de vinculadoras que eu nunca soube que existia. Apenas sei que meu toque não foi só calmante. Foi um comando. A transformação parou. Os dedos de Nicholas voltaram ao normal. Seus olhos, embora ainda dourados, recuperaram a clareza. Sua respiração se acalmou contra meu pescoço. Zara. Meu nome era uma oração em seus lábios. Eu estou aqui. Segurei seu rosto, forçando-o a olhar para mim. Olhe para mim. Apenas para mim. Você está no controle. Algo mudou. Não apenas nele. Em ambos. Senti um estalo quase audível. Uma conexão se formando onde antes havia apenas promessa. O vínculo de uma vinculadora não era apenas acalmar, era completar. Nicholas se levantou. Eu me levantei com ele. E quando ele se virou para Thor, não era mais um homem lutando contra uma maldição. Era um alfa completo. Impossível. Thor recuou um passo, seu rosto empalidecendo. Ela não deveria poder... Você não entende nada sobre vinculadoras. Nicholas avançou, e agora não havia tremor em seus movimentos. Apenas graça predatória. Elas não curam a maldição. Elas a equilibram. Transformam a besta em aliada. Ele pegou sua espada do chão. E agora, primo, você vai enfrentar não apenas o homem, mas o lobo. O que aconteceu a seguir foi quase rápido demais para meus olhos acompanharem. Nicholas não se transformou completamente. Não precisou. Mas vi relances da besta em cada movimento. A velocidade sobrenatural, a força impossível. Sua espada era um borrão de prata. Thor tentou defender. Falhou. Um golpe. Único. Limpo. A espada de Nicholas desarmou Thor e continuou seu arco, parando a milímetros de sua garganta. O silêncio era absoluto. Rendição. A voz de Nicholas era um comando que nenhum alfa podia ignorar. Agora, Thor caiu de joelhos. Sua cabeça baixou. E com ela, a resistência de todo o seu exército. Estava acabado. O silêncio que se seguiu à rendição de Thor foi quase sagrado. Soldados que momentos antes estavam prontos para matar por seu alfa, agora largavam as armas, um a um, o som metálico ecoando pela noite como sinos fúnebres. Ninguém ousava se mover. Ninguém ousava respirar alto demais. Nicholas manteve a espada na garganta de Thor por um longo momento. Viu os músculos de seu braço tensos, a tentação de terminar aquilo de uma vez brilhando em seus olhos dourados. Faça! Thor rosnou.
a derrota transformando seu rosto bonito em algo amargo e retorcido. Me mate. É o que qualquer alfa faria. Qualquer alfa. Nicholas abaixou a espada lentamente. Mas não este. Thor ergueu a cabeça, confusão substituindo a resignação. Você viveu a vida inteira acreditando que poder significa destruição. Nicholas continuou, sua voz carregando a autoridade de gerações. Que ser alfa significa esmagar todos que se opõem. Matar você agora apenas provaria que você estava certo. Ele se afastou, virando as costas para Thor com um desprezo que era pior do que qualquer golpe. Você está banido das terras do norte. Seus títulos são revogados, suas propriedades confiscadas. Você viverá o resto de seus dias sabendo que perdeu tudo, não para um monstro, mas para um rei que escolheu misericórdia. Thor abriu a boca para protestar, mas Marek já estava lá, soldados leais a Nicholas emergindo das sombras para cercar o alfa derrotado. Levem-no, Nicholas ordenou. E se ele tentar qualquer coisa no caminho, aí sim, matem-no. Thor foi arrastado para a escuridão, seus gritos de protesto morrendo gradualmente na distância. E então Nicholas se virou para mim. O mundo encolheu até existir apenas nós dois. A fogueira crepitando, o vento frio da noite, e os olhos dourados que me olhavam como se eu fosse a resposta para todas as perguntas que ele já tinha feito. Ele caminhou até mim, cada passo deliberado, cada movimento carregado de significado. Parou tão perto que eu podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de ozônio e sândalo e algo mais agora. Sangue, suor, vitória. E então, o rei das terras do norte, o alfa mais poderoso do continente, caiu de joelhos diante de mim. Meu coração parou. Nicholas, deixe-me falar. Sua voz era rouca, quebrada nas bordas. Ele tomou minhas mãos nas suas, seus polegares traçando círculos suaves sobre as marcas vermelhas que as cordas tinham deixado. Eu deveria ter dito isso antes. Deveria ter dito naquela primeira manhã, antes que Marceline envenenasse sua mente. Mas eu era um covarde. Tinha medo de que você fugisse se soubesse a verdade. Eu fugi de qualquer forma. Fugiu. Um sorriso triste curvou seus lábios. E eu te persegui. Não porque você me deve algo. Não porque eu preciso de você para sobreviver. Embora eu precise. Mas porque... Ele parou, respirando fundo. Porque naquela noite, quando você subiu àquela torre, quando tocou meus ombros e acalmou a besta que ninguém mais conseguia alcançar, eu soube. Soube o quê? Que eu te amava. As palavras saíram simples, absolutas. Não como vinculadora. Não como cura. Como mulher. Como alma. Como a pessoa que eu quero ao meu lado por todos os dias que me restam. Lágrimas queimaram meus olhos. Tantas lágrimas ultimamente. Mas essas eram diferentes. Eu nunca quis seu sangue, Zara. Ele ergueu minhas mãos até seus lábios, beijando cada nó dos meus dedos. Eu queria seu fôlego, ao meu lado, para sempre. Caí de joelhos diante dele, nossos rostos no mesmo nível. Eu acreditei nela, sussurrei, a culpa pesando em cada palavra. Marceline disse que você ia me sacrificar. E eu acreditei. Depois de tudo que compartilhamos, depois daquela noite, eu escolhi acreditar em uma estranha, em vez de confiar no que eu senti. Você sobreviveu a vida inteira desconfiando de nobres. Nicholas tocou meu rosto, limpando uma lágrima que escapou. Como poderia ser diferente comigo? Eu era apenas mais um alfa, mais um poderoso que poderia te usar e descartar. Você nunca foi apenas mais um. Coloquei minha mão sobre a dele, mantendo-a em meu rosto. Desde o primeiro uivo que ouvi, algo em mim soube. Soube que você era diferente, que nós éramos diferentes. Então fique. A palavra era um pedido, uma oração, uma promessa. Fique comigo, não como serva, não como vinculadora, como minha igual, minha parceira, minha rainha. Rainha. A palavra deveria me apavorar. Uma órfã, uma curandeira itinerante, uma serva de ervas governando ao lado do alfa mais poderoso do continente. Mas olhando nos olhos de Nicholas, vendo neles não apenas desejo, mas respeito, admiração, amor verdadeiro, o medo simplesmente não veio. Em vez disso, veio certeza. Sim, a palavra era pequena, única, mas carregava o peso de uma vida inteira de solidão chegando ao fim. Nicholas me beijou.
Não foi como o beijo daquela primeira noite, carregado de desespero e alívio. Este era suave, deliberado, uma promessa selada em calor e ternura. Ao nosso redor, os soldados que tinham testemunhado a batalha começaram a bater espadas contra escudos. O som cresceu, ecoando pela noite, um reconhecimento que transcendia palavras. A vinculadora tinha salvado seu rei, e o rei tinha escolhido sua rainha. 5 anos depois, o castelo Ravenboard não era mais apenas branco. Ainda havia o mármore imaculado, as torres que brilhavam sob o sol. Mas agora havia também cor, trepadeiras floridas subindo pelas paredes, jardins de ervas onde antes havia apenas rosas estéreis, risos ecoando por corredores que um dia conheceram apenas silêncio. Eu caminhava por esses corredores todas as manhãs, minha mão pousada sobre a curva de minha barriga onde nosso segundo filho crescia. Nossa primeira, Lyra, corria à minha frente, seus cachos dourados saltando enquanto ela perseguia um gato que não queria ser pego. Mamãe, ele não para! Gatos raramente param, meu amor. Você precisa ser mais paciente que ele. Lyra fez uma careta que era puramente Nicholas e continuou sua perseguição. Encontrei meu marido na varanda que dava para os jardins. Ele estava encostado no parapeito, observando nossa filha com um sorriso que iluminava seu rosto inteiro. 5 anos. E ele ainda tirava meu fôlego. A maldição não tinha desaparecido. Ela nunca desapareceria completamente. Parte da linhagem Ravenboard como o sangue em suas veias. Mas estava equilibrada, controlada. O vínculo entre nós a mantinha silenciosa. E nas raras noites em que ela tentava emergir, meu toque era suficiente para acalmá-la. Não como magia, como amor. Você demorou. Nicholas me puxou para seus braços, suas mãos encontrando automaticamente minha barriga. O conselho já terminou? Há 1 hora. Mas fui até a botica verificar os novos aprendizes. Ele riu, beijando minha têmpora. Você não consegue ficar longe das ervas, consegue? Elas fizeram de mim uma rainha. É o mínimo que posso fazer. Ficamos em silêncio por um momento, observando Lyra finalmente encurralar o gato, que se rendeu e permitiu ser acariciado. Cartas chegaram do sul. Nicholas disse eventualmente. Thor está tentando reconstruir sua influência. Alguns lordes menores estão ouvindo. Você está preocupado? Não. Ele apertou seus braços ao meu redor. Deixe-o tentar. Ele passou 5 anos como um ninguém, e isso o corroeu mais do que qualquer prisão faria. Mesmo que consiga algum apoio, nunca será o suficiente. Eu sabia que ele estava certo. O reino tinha prosperado sob nosso governo conjunto. Eu trouxe conhecimento de cura, estabelecendo postos de curandeiros em cada vila. Nicholas trouxe justiça e proteção. Juntos, éramos mais do que qualquer um de nós poderia ser sozinho. Era isso que o vínculo realmente significava. Não dependência, complementariedade. E Marceline? Perguntei, mais por costume do que por preocupação real. Ainda vive em sua cabana na fronteira. Amarga e sozinha. Nicholas suspirou. Às vezes penso em perdoá-la. Ela serviu minha família por décadas, afinal. E às vezes? Às vezes lembro que ela quase me custou você. E o perdão parece impossível. Virei-me em seus braços, segurando seu rosto entre minhas mãos. Aquele rosto que eu tinha temido, desejado, fugido e finalmente abraçado. Ela não conseguiu. Isso é o que importa. Nicholas sorriu. Aquele sorriso que era apenas meu. Não conseguiu. Ele concordou. E nunca vai. Você está presa a mim agora, minha rainha. Para sempre. Que destino terrível. Fingi um suspiro dramático. Presa a um alfa bonito. Em um castelo de mármore, com uma filha perfeita e outra criança a caminho. Como vou sobreviver? Ele riu. O som reverberando em seu peito e no meu. Lyra veio correndo até nós. O gato finalmente abandonado em favor de seus pais. Nicholas a ergueu, colocando-a entre nós. E por um momento perfeito, ficamos ali. Uma família inteira. Completa. E eu pensei em como tudo tinha começado. Uma serva assustada cruzando os portões brancos de um castelo. Uma noite de uivos e dor. Uma mentira que me fez fugir. Uma caçada através do reino. Fugi do monstro para salvar minha vida. Mas acabei correndo direto para os braços do homem que me daria um reino.
e descobri que a verdadeira maldição nunca foi a besta dentro de Nicholas. Foi a solidão que ambos carregávamos. Uma solidão que, finalmente, tinha encontrado sua cura. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.